Hoje é vídeo pra ganhar view, porque é assunto do momento. É só assim mesmo, né? Se eu falar de artistas, crítica. Eu te falar, seu borréio. Olá, amantes da música brasileira. O que é calabreso? Tá ligado, Calabreso? O barato é o seguinte, se liga aí, ô mussarelo. Calma, você não deixa nem eu trocar uma ideia, lombrigo? Ah, Juscelino, realmente você se rendeu a esses assuntos frívolos, triviais, que não levam a nada. Pois é, eu me rendi porque isso é uma coisa interessante, não é? O que isso tem a ver com Adoniran Barbosa? Porra! Pois é, fiquem aí que a gente vai fazer as conexões, mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. O canal continua sofrendo com audiência, então a gente espera que vocês ajudem a gente se inscrevendo no canal, principalmente deixar o like, deixar comentário. Não custa nada, não leva nada do seu tempo. Comente aí alguma coisa. Tem uns pessoal que comenta Bliu. Eu nunca entendi esse negócio. Bliu. Mas se for pra engajar, comenta Bliu. Então, comenta aqui embaixo. Adoniran Calabreso. Vamos ver quem vai mesmo. Comenta aqui. Adoniran Calabreso, né? Porque hoje a gente vai falar de um tema atual, mas que a gente vai fazer algumas conexões interessantes, né? Começando com o tema atual, né? O Calabreso. Que eu vi uma matéria, cara, eu rachei de rir com a matéria do G1 falando sobre o que é calabreso. Eu desacreditei quando eu vi a matéria. Primeiro, que a matéria parecia aquele documento trololó do Hermes e Renato. Lembra aquilo? Que era uma matéria cômica, porque tinha umas coisas inacreditáveis ali. Depois, se vocês quiserem, procurem o que é calabreso G1. É uma matéria que eu recomendo, vocês vão dar boas risadas. Mas, assim, jogando por alto, um participante do Big Brother chamou o outro de calabreso, né? Falou, não sei o que, tava uma briga lá, falou, é calabreso e tal. E aí, os participantes da casa ficaram perguntando, mas tá, o que é calabreso? Calma aí, Calabreso, você tá nervoso, mano? O que é calabreso? Por que você tá falando isso? E é engraçado que o cara que chamou de calabreso não sabia por que ele chamou de calabreso. Ele tava falando uma coisa automaticamente. Ele não sabia o porquê que ele tava xingando de calabreso. Falava, o calabreso é calabresa, mas é com O. E as pessoas começaram a questionar ele porque acharam que aquilo era um xingamento gordofóbico, né? Chamar o cara de calabreso, né? Então, você tá chamando alguém de calabreso porque essa pessoa é gordinha. Então, isso é gordofobia, né? E aí, essa discussão foi sensacional porque eu, como um grande amante do TikTok, né? Como um grande consumidor do TikTok, né? Na verdade, não sou tão grande consumidor do TikTok, preciso ser. O TikTok do Musicalia deve melhorar lá pra frente. Quando eu tiver mais tempo, a gente vai fazer tudo bonitinho. Eu prometo, né? Mas só dei tempo ao tempo. Mas no TikTok tem muito vídeos do humorista Toninho Tornado. Quem que é Toninho Tornado? Toninho Tornado é esse humorista que faz uma espécie de pegadinha, né? Espécie de pegadinha não, pegadinha mesmo, ao estilo câmera escondida, ao estilo Ivolanda. E nessas pegadinhas ele chega todo humano, da quebrada e tal. E ele tem essa piada, né? De chamar a pessoa com nomes no feminino, mas ele troca o gênero pro masculino, né? Tipo, o cara, eu, Ivete Sangalo, Luano Piovano, e aí o Garoto de Ipanema, e aí o Caraguatatubo, né? Ô, Tiririco. Então, assim, ele tem essa pegada, né? E aí é engraçado que nessa tem o Mortadelo, o Calabreso, tem todas essas falas aí, né? De Pirono, né? CNPJ. Calma, bisteco, deixa eu bisteco, mano. Né? Tem alguns muito sensacionais. E isso virou uma febre, porque aqui no trabalho mesmo o pessoal brinca direto com isso, né? Trocando aí as palavras, como faz ali o Toninho Tornado. Perguntar pro humorista por que ele faz isso, né? Pedir alguma explicação do porquê é muito desonesto, né? A matéria não chegava a fazer isso, mas o Toninho Tornado lá, é muito engraçado que no final o Toninho Tornado fez um comunicado oficial falando que, olha, ele só fala porque é engraçado, uma coisa assim. E é claro que ele só fala porque é engraçado, né? Não tem... Por que você chama o cara de calabreso? Porque sim, não tem. Eu chamo de calabreso porque é engraçado. E aí, calabreso? E aí, Caraguatatubo? E aí, tal? É engraçado. É a mesma coisa de perguntar pro Mussum por que ele falava Cacildes em vez de Cacilda. Por que ele falava sapates em vez de sapato. Ele não vai te dar uma explicação do porquê e tal. Ele vai falar, é engraçado, é uma marca,
eu consigo criar uma digital aqui. Então, existiu isso, né? Só que o que aconteceu aqui é que isso pegou de uma forma tão evidente, né? De uma forma tão natural, é o chamado viralizou mesmo, né? As pessoas começam a falar sem saber exatamente a origem daquilo. Foi o caso do menino do programa. Ele falou lá, mas ele mesmo não sabia por que ele falou aquilo, de onde veio aquilo. Provavelmente ele já ouviu alguém falar aquilo e achou engraçado e foi levando. Isso é viralizar. Foi levando, hoje ele fala sem saber a origem, sem saber quem foi que inventou, sem provavelmente conhecer o cara que faz a pegadinha. E isso é uma coisa engraçada, porque as outras pessoas que também não ouviram, e aí chega esse xingamento calabreso, a pessoa fala, ué, mas então, peraí, se você tá falando calabreso, eu vou associar alguma coisa, já que eu não sei a origem disso, eu vou associar alguma coisa. E aí é que vai entrar o cerne da questão. Eles associam a um parâmetro social da atualidade, ou seja, o parâmetro social da atualidade é condenar piadas que ataquem minorias, né? Condenar piadas que ataquem, digamos, negros, pessoas LGBT, gordinhos e tal. Essas pessoas, elas sempre sofreram muito diante da sociedade. E aí, hoje, se há um movimento, que é um movimento corretíssimo, um movimento de se tentar frear essas piadas, de se tentar frear um pouco esse sofrimento, sanar um pouco essa dor, né, que foi trazida durante anos. E é lógico que uma piada dessa, se tivesse essa conotação, assim, gordofóbica, ela teria que ser condenada sim. Mas aqui a graça é, pela falta do contexto inicial, as pessoas julgaram diretamente como sendo gordofobia. Por quê? Porque é um parâmetro social atual. As pessoas entendem o mundo assim e, da falta do contexto, da origem daquilo, se apegam ao que é mais próximo à atualidade. Ou seja, o que é isso? O calabreso, ele é uma quebra de padrão. Se você fala calabresa, você não fala calabreso. Quando essa quebra de padrão vem descontextualizada, essa quebra de padrão, ela está à mercê de regras sociais da atualidade, que foi o que aconteceu aqui. E o que o Adoniran Barbosa tem a ver com isso? Adoniran Barbosa foi um sambista espetacular, um dos maiores sambistas, talvez aqui de São Paulo seja o maior sambista. Temos grandes nomes do samba em São Paulo, Geraldo Filme, temos Paulo Vanzolini, e o Adoniran Barbosa é, sem dúvida, um dos nomes mais assombrosos, né? Quem não conhece Saudosa Maloca, quem não conhece o Trem das 11, né? Até pessoas que nem sabem exatamente de quem é o Trem das 11. Eu gosto muito de tocar violão na roda de amigos. Quando você toca Trem das 11, sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Todo mundo canta junto, então é uma coisa assim impressionante mesmo, né? E o Adoniran Barbosa, ele foi talvez uma pessoa que fez uma espécie de quebra de padrão no período dele. Ele foi um cantor que começou a colocar erros de português proposital, né? Erros de português proposital. Então o Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, nós fumo, não encontremos ninguém, nós voltemos com uma baita de uma reiva, da outra vez nós não vai mais, nós não temos tatu. Então essa sequência de erro de português também chocou na época. É claro que hoje você olha a Adoniran Barbosa e você fala, pô, a Adoniran Barbosa é uma coisa assim estabelecida, né? Ninguém vai criticar a Adoniran Barbosa. A Adoniran Barbosa é um dos grandes sambistas da nossa história e ponto. Ah, mas ele cantava com português errado. Mas era de propósito, era proposital, era uma espécie de personagem que ele trazia na canção que cantava com português errado. Entretanto, contudo, todavia, isso é hoje, à luz da história. A história dá um azeite para as coisas e cristaliza as coisas de uma maneira incrível. Algumas coisas, outras não, mas cristaliza. Aquela coisa não incomoda mais. Mas no período, uma canção com erro de português causou muito frenesi. E antes da gente falar dessas canções com erro de português, a gente tem que falar de onde veio. A gente tem que colocar a origem também. Porque o Adoniran Barbosa, ele se inspira em um cara chamado Oswaldo Molles. Oswaldo Molles foi simplesmente um gênio do rádio. Um gênio do rádio. E Oswaldo Molles trabalhou com o Adoniran Barbosa por muito tempo e criou vários personagens para o Adoniran Barbosa. Dentre esses personagens tinha o maravilhoso Charutinho. Charutinho, quem era o Charutinho? Era um personagem que tinha uma sketchzinha com ele, um programa, né, um episódio de programa de rádio, lembrando que era a época do rádio. E nesse programa, era um programa humorístico, o Charutinho, ele era um cara de favela e tal, que era um malandro que sempre tentava se dar bem com algumas situações. E ele nunca se dava bem, né? A grande graça é que ele
ele tentava fazer uma coisa dar certo, mas a coisa no final não dava certo. E ele criava um ditado no final pra fechar o episódio, né? Então era sempre episódios parecidos. Ele tentava se dar bem, tentava enrolar o pessoal e se dava mal no final. Nisso tinha alguns personagens que também foi criado pelo Oswaldo Molles, que era o Trabucão, que era a Pafuncinha, alguns personagens que até o Adoniran Barbosa veio a utilizar em suas músicas. Esses personagens, eles foram icônicos no rádio. E o Adoniran Barbosa, com o personagem Charutinho, já fazia esse trejeito do cara que falava errado, do cara que quebrava os padrões. E isso é engraçado, como um programa humorístico não chocou tanto na época. Não chocou tanto assim, porque é um programa humorístico e tal, né? Na música brasileira, a música em si, ora, em terra de Chico Buarque, em terra de Caetano Veloso, né, em terra de Gilberto Gil, como que você vai fazer o português errado, né? Quase como se fosse impróprio, né, indigno, quase como se fosse blasfêmia, né? Você, na música brasileira, você falar com português errado. A Adoniran Barbosa o fez. Inclusive, o Oswaldo Molles até tem uma coisa engraçada. O Oswaldo Molles era palmeirense. O Adoniran Barbosa era corintiano. O personagem Charutinho era palmeirense, né? O Oswaldo Molles fez de sacanagem ali, pra sacanear o Adoniran Barbosa, pra que ele fizesse um personagem palmeirense. Tanto que eu assisti a um programa chamado Na Geral, que era no rádio também, com o nosso maravilhoso Beto Hora. Beto Hora que esteve aqui nesse estúdio esses dias aqui pra conversar com a gente. O Beto Hora imitava o Charutinho na rádio. E ele imitava o Charutinho, não o Adoniran Barbosa. Ele imitava o Charutinho. Os caras chamavam Charutinho no rádio. E é engraçado porque o Charutinho vinha pra defender o Palmeiras. Então o Charutinho chegava quando eles falavam sobre o Palmeiras. Então você vê, era o Charutinho, o personagem palmeirense. Não era Adoniran Barbosa, o ator, né, que era corintiano. E assim, eu vou mostrar pra vocês essa letra do Adoniran Barbosa, aliás, uma letra do Adoniran Barbosa que ele fez como Charutinho, né, que era uma homenagem ao Oswaldo Molles, né, e ele fala na canção, No Morro do Piolho, né, o nome da canção é No Morro do Piolho, e ele fala que é uma homenagem ao Oswaldo Molles. Como eu não preparei aqui, eu vou agora pegar aqui pra vocês a letra do No Morro do Piolho. Que aí eu vou ler pra vocês porque a letra, ela faz um resumo do que os episódios eram. Então os episódios eram mais ou menos aqui, ó. Quando eu chego lá no Morro do Piolho, a vizinha fica louca, o vizinho fica de olho, charutinho pra cá, vem aqui colar, só dá eu, nunca vi coisa igual. Aí ele fala, me elegeram para ser governador, lá no Morro do Piolho, onde eu sou fundador. Com muitos votos eu ganhei a eleição. Para vice, foi eleito Panela de Pressão. Panela de Pressão era um personagem também dessa turma aí do Oswaldo Molles. A Pafuncinha, também personagem do Oswaldo Molles. A Pafuncinha foi quem se admirou. Como é que esse malandro teve a consagração? A Terezoca, outra personagem, foi chamar o Trabucão, outro personagem, que com sua agucidade descobriu a tapeação. Eu, como sempre, acabei entrando bem. Eita nego sem vergonha, o Panela de Pressão. Esse negão, quando vê a coisa feia, vai dizendo, tô inocente, não conhece mais ninguém. Aí ele finaliza com o ditado, né? Bounces, a conversa está muito desanimada, mas eu vou dar uma de Pirandello, né? Pirandello é o autor, né, dramaturgo italiano. Aí alguém fala, tá em cana, Charutinho, você foi preso, Charutinho, né? É como diz o deitado, pobre quando come galinha, ou ele tá doente, ou a galinha. Então era esse tipo de personagem, né, com erro de português e tudo. E que fez a música do Arnesto, né? O Arnesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás, nós fumos, não encontramos ninguém. Que o Adoniran começou a colocar os famosos erros de português nas suas canções. E isso indignou muitos jornalistas da época, que faziam críticas ao trabalho do Adoniran Barbosa de uma maneira que aquilo não era correto. Por quê? Porque na época da música brasileira, em terra de Chico Buarque, em terra de Caetano Veloso, e aí, mais uma vez, o padrão do período, o padrão social do período, não permitia canções com erros de português. Não permitiam canções, digamos, com essa linguagem. Tanto que Vinícius de Moraes, poeta, diplomata, né, que tem poesias maravilhosas, também chegou a criticar, também chegou a escrever falando mal de Adoniran Barbosa, falando que não se faz letra com erro de português, isso é um desserviço ao Brasil, etc e tal. Então, houveram muitas e muitas críticas do Adoniran Barbosa. O que faltou ali é entender o contexto, é entender o porquê que Adoniran Barbosa fazia canções com erros de português, entender o trabalho do genial Oswaldo Molles. Então é mais uma vez o como a sociedade, sem saber o cerne da questão, reage conforme as suas regras atuais, reage conforme as suas regras do momento. A regra do momento era música brasileira tem que ter o português corretinho, senão de serviço para a nação.
noção? E aí isso foi que causou. E a parte mais sensacional nessa história é que Vinícius de Moraes teve uma letra musicada por Adoniran Barbosa. Aí você pode me dizer, mas Juscelino, como assim? Você não falou que eles odiavam, um odiava o outro? Você não falou que era uma coisa intragável? Mas aconteceu. E aconteceu por intermédio de Aracide Almeida. Aracide Almeida, cantora do rádio, uma das mais requisitadas em períodos áureos da era do rádio, era de ouro do rádio. Pra você ter uma ideia, era a intérprete favorita do Noel Rosa, então uma cantora assim, basicamente consagrada. E aí o Vinícius de Moraes, né, bêbado, numa noite assim, entregou pra ela uma letra. Falou, essa letra é sua, entrega pra quem você quiser pra você fazer a música e você cantar. E a letra era de Bom Dia Tristeza, né? Que ele fala, bom dia tristeza, que tarde tristeza, você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chegue tristeza, se sente comigo, aqui nessa mesa de bar, beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é pra eu chorar. Chorar de tristeza, tristeza de amar. Então, olha que sensacional, né? Ele conversa com a tristeza, né? Numa tarde ele tá ali e ele fala, bom dia, tristeza e tal, que tarde, tristeza. E aí tem essa frase paradoxal, né? Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Tava ficando triste de ficar tempo longe da tristeza, né? Um paradoxo aí. Mas sensacional, né? E aí o Adoniran Barbosa, né? Você vê como o cara não era ressentido mesmo, né? Pegou a letra do Vinícius de Moraes e fez uma melodia maravilhosa que não deve à letra, e assim houve uma reconciliação dos dois, quer dizer, tem essa parceria dos dois, parceria indireta, mas tem essa parceria. Mas o Adoniran Barbosa foi extremamente criticado no período. E aí fica pra gente a reflexão, o que nos soa estranho imediatamente e que a gente pode achar que não condiz com nossas regras atuais, seja essa regra o politicamente correto, seja essa regra uma norma gramatical, mas alguma regra vai fazer com que você renegue uma ideia nova. Principalmente se essa ideia nova está regada a humor. O humor sofre muito nesse sentido. Então é coisa pra gente pensar, né? O papo de o pessoal não saber o que é o calabreso, pouco importa. O fato do pessoal trazer calabreso um sentido, que é a gordofobia, que é a coisa do momento, aí já é um pouco mais da gente começar a debater o quanto as pessoas podem inverter as coisas, né? Ou podem interpretar de certa forma aquilo que veio de uma fonte despretensiosa e interpretar como uma coisa preconceituosa. Aí a pergunta fica, de onde está vindo o preconceito nessa questão, não é? E aqui também, dos antigos, né, de onde estava vindo você não poder cantar com português errado. Quem a gente não podia representar, já que a gente não podia falar com português errado. Afinal, na periferia eles falavam nós vai ou nós vamos. Então, Adoniran Barbosa, com seu jeito de escrever, ele representava muito mais o pobre do que o Vinícius de Moraes com sua poesia maravilhosa. Ou seja, na fala dele não existia não só um moralismo gramático, como existia também uma certa dose de elitismo. Então é com esses dois paralelos que a gente faz essa seguinte reflexão. Vamos deixar de ser imediatistas. O imediatismo faz com que a gente tome decisões com base nas nossas regras do momento, mas se a gente não souber contexto, se a gente não souber o cerne da questão, a gente vai ficar um pouco perdido. É isso aí, meus amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações e considere ser membro do canal e, por favor, comentários. Eu quero que vocês comentem o que vocês achou do caso, dos dois casos aqui, né? Principalmente do Adoniran Barbosa. Eu quero que vocês entendam mais do Adoniran Barbosa, como que um artista sofreu, não é, com os seus erros de português, inclusive com a ditadura. Nem cheguei a falar sobre isso. Algumas canções do Adoniran Barbosa foram censuradas por terem erros de português, por incrível que pareça, né? Então por isso que algumas canções do Adoniran não surgiram logo, né? Porque Trem das 11, algumas canções antigas, você pode ver que não tinha erro de português. Trem das 11, apesar de ser o Adoniran, ele não tem erro de português. As com um erro de português só puderam ser lançadas depois que a ditadura já tinha abrandado um pouco. Falei a história depois que já tinha pedido o like, já tinha pedido tudo, então deixe nos comentários aí essas histórias, o que você achou das duas histórias e do paralelo entre elas duas, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.